Mas você acha possível retomar o processo econômico interrompido a partir de 2014 com a manutenção das travas institucionais aos gastos públicos, como a emenda constitucional 95, a de teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro e outros instrumentos que coíbem os gastos e o endividamento do Estado? Olha, sinceramente, esse me parece mais um indicador de debate empobrecido, tá certo? Porque é o debate que se dá no âmbito da gestão do declínio do capitalismo brasileiro, tá certo? Infelizmente, a política do período democrático é uma política de gestão, tá certo? Um gere para lá, outro gere para cá, um faz mais austeridade fiscal, outro faz menos, reduz a taxa de juros, outro aumenta. Ou seja, é um debate sobre gestão. Não está colocada a questão do desenvolvimento, tá certo? E me parece que nós estamos vivendo uma espécie de reinvenção da política. Ou seja, a política está colocando claro quem é a favor, quem é contra, está permitindo, na verdade, dar passos diferentes. Eu parto do pressuposto, tá certo, que encerrou o ciclo político da nova república. É outra história que nós estamos construindo aqui agora. E pensar um governo, tá certo, que vai discutir, não, mas, enfim, as regras de ouro, reduz aqui um pouquinho, tá certo, para liberar um pouco mais ali. Isso aí, meu gente, isso aí é uma gestão, tá certo? O que nós precisamos é o seguinte, para onde nós queremos ir? E a partir de onde nós queremos ir é ver quais são os instrumentos necessários para isso. Porque, veja, a situação dos tenentistas lá nos anos 20 e nos anos 30, os caras sabiam o seguinte, ó, isso aí não dá, o país é um país agrário, isso aqui é um atraso, tá certo? É outra coisa. O que é outra coisa? É a industrialização. Eles sabiam como ia fazer a industrialização? Não sabia, mas tinham em mente um horizonte, uma expectativa de horizonte. A questão é a seguinte, nós vamos para onde? Isso aqui vai virar realmente um fazendão? Não, não, vai ser a indústria. Mas que indústria? Tá certo? Indústria, hoje nós estamos vendo uma espécie de superindustrialização dos serviços. Aonde queremos chegar? Se não tiver clareza sobre isso, e esse eu acho que é o problema do nosso campo, tá certo? Não tem um diagnóstico da crise, da situação do capitalismo brasileiro, não tem uma teoria que suporte um desenvolvimento para onde se queira chegar. Então, o que sobra de debate, tá certo, nessa pobreza de ideias, é a gestão. Um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Bom, eu acho que isso aí é empobrecedor, não nos dá, na verdade, a possibilidade de aproveitar e disputar o sentido da mudança que está em curso nessa nova mudança de época. É outra época histórica. Qual o horizonte que nós deveríamos ter, na sua opinião? Bom, olhando a trajetória pregressa, em que eu pelo menos destaquei aqui a importância de você combinar com o movimento internacional e construir convergência interna, que é o que nos deu um empuxo do ponto de vista de identificar que o problema de um capitalismo periférico é um problema de financiamento e um problema de ausência de tecnologia, tá certo? Nós estamos com um atraso tecnológico enorme, tá certo? E um problema sério de financiar uma economia cuja despesa pública já é quase 50% do PIB. Né? Bom, então, o que é possível fazer nesse sentido? Eu acredito que, dado o impasse mundial que estamos vivendo, o Brasil tem a possibilidade de construir, né, um horizonte a partir da perspectiva externa, nova, tá certo? Essa perspectiva externa significaria, na verdade, combinar a importância que nós temos do ponto de vista da produção primária, não é? Aquilo que, de certa maneira, o Getúlio conseguiu fazer, ou seja, nós tínhamos uma potência que era a produção primária, mas isso é muito empobrecedor. Como você, na verdade, a partir disso, constitui base de agregação de valor, é a questão que me parece necessária ser reconstituída no âmbito dos BRICS. Esta década é a década do desaparecimento do dólar, tá certo? É o desaparecimento do dinheiro, do poder financeiro, tal como nós conhecemos. É outra realidade que se abre. Nesse sentido, como é que nós vamos caminhar? Acredito, inclusive, que a questão do desenvolvimento brasileiro é um desenvolvimento a ser olhado para o Oeste, tá certo? Em constituição com economias latino-americanas olhando o Pacífico. É um horizonte dentro do capitalismo? Eu diria que é um horizonte híbrido, tá certo? Que pressupõe, na verdade, utilizar as bases do capitalismo tal como os chineses fazem,
tá certo? Os chineses não abandonaram o capitalismo, eles utilizam o capitalismo. E o capitalismo tem coisas muito eficientes. Não é? Não há dúvida em relação a nisso. E o Brasil pode perfeitamente aproveitar essa forma, mas precisa, na verdade, reestruturar o seu setor produtivo estatal. Né? O que nós temos hoje é a ausência de um debate que talvez tenha ocorrido com muita eficiência na segunda metade dos anos 50, no governo do Juscelino. Qual foi a consideração ali ser feita? Tem setores que não são justificáveis a presença do Estado. Por exemplo, nós tínhamos a Fábrica Nacional de Motores, que era a única empresa montadora construída ali no início dos anos 40 por Getúlio. Privatizou a Fábrica Nacional de Motores porque não se justificava, naquele momento, construir automóveis pelo Estado. Agora, por outro lado, você tinha, na verdade, um país de dimensão continental com problemas sérios de energia e telecomunicações. Então, você, na verdade, construiu ali empresas estatais importantíssimas, não é, que conectaram o país, fizeram investimentos e o país deu um salto tecnológico do ponto de vista energético, né, a capacidade de engenharia que se construiu aí, de telecomunicações. O que é hoje essencial para o Brasil, do ponto de vista da presença do Estado? Tá certo? Em quais setores nós devemos colocar a nossa ficha e outro, obviamente, um grande acordo. Eu diria assim, o governo brasileiro poderia, na verdade, chamar aqui, né, isso aqui é um país com a presença de muitas empresas estrangeiras, embora já uma parte comece a ir embora, tá certo? A Ford não é a única que saiu, foram mais de 30 empresas estrangeiras que saíram do Brasil, e fazer uma grande negociação com essas empresas, tá certo? Como fez negociação, eu digo política, tá certo? Que foi o que o Juscelino fez. Ele passou 3 meses assim que assumiu o governo, naquela época, dadas as dificuldades de deslocamento, na Europa conversando com os presidentes de empresas. Ele reorganizou, na verdade, o capitalismo brasileiro. Eu acredito que isso é importantíssimo. O presidente da República tem um poder muito grande no Brasil. E dependendo do resultado eleitoral, o Brasil se recoloca no mundo com nova postura. E nesse sentido, me parece fundamental fazer uma negociação importantíssima na medida que o Ocidente está virando museu diante da ascensão oriental. Tá certo? Então, nós temos um potencial a ser utilizado. Infelizmente, isso está sendo perdido pelo governo que temos, mas podemos reconstituir.